Bem-vindas à 13ª Conversa de Cometas. Estou à espera da nossa Sandra Veloso, a nossa Sandrinha, para mais uma conversa muito interessante. E hoje sobre um tema que cada vez é mais comum, que é a depressão. A depressão entre as mulheres e não só, mas principalmente esta quase nova condição que tantas vezes nos bate à porta. Portanto, estou a aguardar que a Sandrinha apareça aqui. Vamos ver onde é que ela anda. Entretanto, esteve um lindo dia de sol hoje. Está aqui a nossa Sandrinha. Sandrinha já está a falar do tempo. Vou adicionar a Sandra. Portanto, vou adicionar aqui a Sandrinha. Boa noite a todos, bem-vindos, bem-vindas. Mais uma segunda-feira de partilha. Vamos aguardar um bocadinho para ver se a Sandra consegue entrar. Já me disse aqui que a Sandra aderiu, portanto já não deve tardar muito a nossa Sandra entrar. Boa noite a quem está a entrar. Portanto, diz que não consegue aderir a Sandra. Vamos ver. Transmitir em direto com a vida sem ansiedade. Ok. Não estava fácil. Boa noite. Então, como estás? Estou muito bem. E tu? Eu já estava aqui quase a fazer assim a falar do tempo, do sol. É normal. Estas coisas dos em diretos e das redes sociais acontece sempre, portanto está tudo bem, é tudo perfeito exatamente como é, na boa. Aqui estamos nós! E em primeiro lugar, muito obrigada por teres aceito. Eu sei que é um desafio para ti também, não é? Mas muito obrigada por teres aceito este convite e para, desta forma, conseguires comigo transformar aqui algumas mentes, falar aqui de temas mais sensíveis e sempre com aquele propósito comum, que é, basta que uma vida seja mais feliz, porque nós hoje decidimos estar aqui, decidimos não estar com os nossos filhos e não estar a fazer outras coisas e vir estar aqui, para que já tenha valido a pena. Portanto, obrigada Sandrinha por estares cá. E olha, estou a ouvir algum ruído desse lado. Não sei se tu consegues ouvir. Tenho receio que depois não se ouça bem a live. Não tenho certeza. Eu vou falando e já te digo. Porque tu não ouves? Eu estava com o som muito alto, pode estar a ouvir o teu eco. Ok, é possível, ok, tudo certo. Então, como é que eu costumo estruturar esta conversa? Começo por dizer como é que eu te conheci, depois, quem tu és para mim, ou seja, qual a minha percepção de quem é a Sandra, e depois tu vais dizer quem é a Sandra, e depois entramos aqui então neste tema que nos trouxe cá hoje, que é a depressão. Então, conheci-te na formação em hipnose magnética, não é? Ou seja, foste minha colega de carteira nesta formação. Foi o meu primeiro contacto com a hipnoterapia e até mesmo com a psicologia, que eu não percebia nada de... Pronto, eu fui assim... Aliás, eu acho que nunca te contei isto. Eu acho que se calhar nem contei isto a ninguém.
eu estava num momento da minha vida, eu ainda tinha a minha empresa aberta e eu sentia que tinha que fazer reprogramação mental por causa da minha programação para a escassez. Porque eu conseguia ganhar muito dinheiro, mas tudo que eu ganhava perdia. Então eu achava que devia haver alguma coisa na minha mente que estava programada para a escassez. E foi aí que eu quis ir fazer o curso de hipnose magnética. E foi aí que eu conheci a minha Sandrinha. E pronto. Depois a vida voltou-nos a juntar, não é? Anos mais tarde voltou-nos a juntar e nós fomos desenvolvendo aqui esta parceria entre alunas e mentoras uma da outra, porque no fundo acabamos por as duas desempenhar este papel, não é? Ou seja, tu chegaste depois mais tarde a mim como minha cliente, eu ajudei-te a expandir o teu negócio, mas entretanto precisei já por duas vezes e por dois momentos diferentes dos teus serviços enquanto tu própria também terapeuta, não só comigo, mas também com o meu filho, não é? Ou seja, é a magia disto, é nós podermos ser ao mesmo tempo mentorandas e mentoras umas das outras. Esta é realmente a harmonia que acontece quando nós fazemos aquilo que nos apaixona e nós percebemos que somos únicas e que não há esta concorrência, ok? Cada pessoa tem a sua especialidade, cada pessoa tem o seu dom e todas juntas vamos fazer com que os resultados tenham muito mais impacto, sejam muito melhores. Posto isto, depois convidei-te para vires ser presença no Congresso Mulheres com Metas, foi um sucesso, tu deste a conhecer o teu trabalho e foi incrível. Mais uma vez, superaste todas as minhas expectativas ao vires fazer uma presença no teu dia de aniversário, não é? Ou seja, meu Deus, ela veio no dia do aniversário passar o seu dia connosco. Pronto, e assim fomos começando aqui este caminho lado a lado, não é? E quem és tu para mim? Para mim tu és uma... Eu não vou dizer aquela palavra de qual nós fugimos, não é? Porque é a guerreira, mas eu tenho que o dizer, porque quando eu digo assim, não vou dizer, já o estou a dizer, não é? Que é, efetivamente, eu tenho-te muito no nível da guerreira, no nível do é para fazer, vai ser feito, e neste nível. Então, ainda que nós saibamos que isto acarreta depois aqui alguns quês, não é? E então possa ter que ser trabalhado, efetivamente, quando eu olho para ti, vejo esta fortaleza, vejo esta mulher que faz o que é preciso ser feito e que vai atrás dos seus sonhos e vai atrás daquilo que ela quer viver na sua vida. Portanto, desde um olhar de profunda admiração, sem dúvida, e zero mentora, não é? Porque eu, como tua mentora, diria, ok, se calhar temos que baixar a guerreira, mas não olhando desde um olhar de mentora, mas de um olhar de mentoranda e desde um olhar de amiga e desde um olhar de colega e o que for, eu olho para ti como esta fortaleza e esta guerreira que vai atrás dos seus sonhos e faz acontecer. Portanto, este é o meu ponto de vista, esta é a minha perspectiva. Agora, eu gostava que tu, Sandra, nos dissesses quem é a Sandra? Quem é esta Sandra que está aqui à minha frente hoje? Olha, em primeiro lugar, obrigada por este desafio que eu já te disse em privado, mas vou deixar aqui. Quero que todos nós queremos ultrapassar, devemos querer, ou portanto, colocar para querer passar a nós temos. E eu, em todo o meu percurso, aquilo que eu ainda não fiz foi expor-me desta forma, ok? E portanto, isto para mim é um desafio e partilhei contigo no outro dia, que é muito giro, porque expor, chegou a altura de eu Espera mostrar. aí, Sandrinha, espera aí, é que tu estás com muitos cortes no micro. Está-se a ouvir assim, tipo aos cortes. Tenta Deixa eu ver se será. ver se ele está tapado. Olha, vê agora, está melhor? Que deve ser do suporte. Ok, é possível. Está melhor? Ora fala agora. Ok. Estava a dizer que. Isso, Está melhor? boa, Sim, boa, tá. era de suporte. Estava a dizer que efetivamente 2 dias depois de eu dizer, ok, agora o meu desafio agora é este. Independentemente de eu ajudar outras pessoas com outras coisas, eu tenho os meus próprios e o meu desafio era vou-me expor. E tu fazes-me um convite para vir aqui e, portanto, naturalmente que as questões técnicas hoje, se calhar, vão estar assim um bocadinho mais apagadas. Tive que dar autorização ao microfone, à câmara, que não tinha autorização para isso tudo, por isso é que demorou. Mas, na realidade, é tão giro porque, efetivamente, permitiste-me, sem termos qualquer tipo de conversa sobre isto, materializar imediatamente que eu estava a desejar com eu para agora. Por isso, muito obrigada muito obrigada
por tudo aquilo que tu sempre depositaste em mim, mas eu digo-te uma única coisa antes de me apresentar, é que a admiração é mútua. E esta questão de ser cliente, mentor, cliente, não tem qualquer tipo de barreira, qualquer impedimento quando nós respeitamos muito a outra pessoa. E eu respeito-te muito profissionalmente e, portanto, tu podes voltar a ser, posso voltar a ser tua cliente, que não tem problema absolutamente nenhum, porque realmente acho que existe esse respeito, existe admiração. Não é? Eu admiro muito o teu trabalho, admiro-te muito. Eu vou-me apresentar e depois vou dizer como é que cheguei até ti. Ok, ok, perfeito. Agora o palco é teu, meu amor. O palco é teu agora. Então, eu desde muito cedo, desde muito criança, que quando me perguntavam o que é que eu queria ser, eu dizia que queria ajudar pessoas. Eu não sabia bem muito como, mas desde criança. Depois ali, a partir do início, antes até da adolescência, aquela pré-adolescência, eu já dizia que queria ser psicóloga. Achava que seria a minha forma de ajudar o mundo. Vamos notar que eu tenho 45 anos e, portanto, quando eu tinha 12 ou 13, ser psicóloga era quase uma utopia, porque não eram usados psicólogos para nada, portanto, não havia emprego, não havia a segurança de um emprego e, portanto, era, não, se queres fazer isso, porquê? Isso não faz sentido nenhum, isso não dá saída, eram as saídas, não tem saída nenhuma, não vais fazer nada com isso. Ainda assim, eu sempre tive muito essa certeza. Eu fiz o curso, portanto, eu licenciei-me efetivamente em Psicologia, fiz consultas durante bastante tempo, ainda pertencia à pré-ordem, ainda fiz aquela parte toda inicial, antes sequer de existir uma ordem dos psicólogos, mas, a certa altura, eu tinha sempre a sensação de que não era possível viver da psicologia, então eu tinha sempre que ter uma outra coisa. Então tive sempre uma participação no mundo corporativo, diretora de formação, cheguei a ser diretora de qualidade, depois de comunicação, portanto, tudo que era para animar pessoas e formar pessoas. Mas faltava-me efetivamente aqui esta questão da psicologia. Eu continuava a fazer consultas à noite, ao fim de semana, mas parecia que eu só tinha prazer à noite e ao fim de semana e durante o dia não havia prazer. Então era, ok, temos que pagar contas, mas agora ali é que eu gosto daquilo. Isto passou a ser um sofrimento na minha vida. Fui mudando de emprego, ter outros projetos. Efetivamente, eu entendo porque é que tu dizes a mulher guerreira, porque hoje já não me identifico com essa expressão e também muito por tua responsabilidade, e bem, mas na realidade eu achava que era um orgulho ser capaz de fazer tudo à custa da minha saúde física e mental, mas eu achava que era um orgulho eu poder dizer tenho 4 empregos. Cheguei a uma altura que eu tinha 4 empregos. Trabalhava em 4 sítios ao mesmo tempo. O que é que eu fazia? Trabalhava e dormia 2 ou 3 horas por dia. Fazia mais nada. E achava que isto era uma coisa para se orgulhar. Okay? E a psicologia começou cada vez a satisfazer menos. Primeiro porque eu não me identificava com os métodos. Cheguei a fazer uma formação de hipnose ainda na faculdade com um americano fabuloso, mas não havia saída, as pessoas achavam que era bruxaria, tipo, há 23 anos atrás, a hipnose não era bem aceita, não era tão bem aceita assim pela maior parte das pessoas. Portanto, eu percebi que se eu quisesse continuar no meu caminho, eu teria que ir fazer outras coisas e, portanto, eu teria que aprender novo, teria que perceber o que é que eu queria fazer. Fui fazer algumas formações, experimentei montes de técnicas e ferramentas possíveis e depois identifiquei-me apenas com algumas. Fantástico, comecei a fazer hipnose, descobri que tinha cancro. Okay? Tudo bem, guerreira, sou fantástica, não, isto não me vai afetar, era só o que faltava. E não afetou, na realidade. Fiz a cirurgia, fiz a quimio, fiz absolutamente tudo. As enfermeiras diziam, ai, que paciente fantástica, chega aqui a sorrir, sai daqui a sorrir. E eu achava mesmo que essa era a lição que a vida tinha para mim. Que eu tinha que ser resiliente, que eu tinha que aguentar com um sorriso, porque era para trazer alegria à vida dos outros. Só que eu esquecia-me que eu estava a morrer por dentro. Era eu que estava a ficar sem alegria. Ainda assim, eu não posso dizer que foi suficiente para abrir os olhos, não foi? O que é que aconteceu? Entretanto, no decorrer do tratamento da quimio, eu tive uma trombose, meu coração parou, estava consciente. Eu costumo dizer que eu já tive episódios pré-morte, já tive alguns, porque tive alguns em que efetivamente eu deixei de respirar e o meu coração deixou de bater e eu estava consciente, portanto eu recordo plenamente deles, mas essa trombose para mim foi definitivo. Porque eu lembro-me de absolutamente tudo, meu marido estava ao meu lado, pensou que era um desmaio, portanto eu morreria ali sem que ninguém reparasse, não é? E a minha filha era muito pequenina, então eu que nunca tive medo de nada, nunca tive medo de morrer, nunca tive medo de aventurar, nunca tive grandes medos, para ser sincera. Tinha medo de abelhas só, e depois passou, portanto nem isso tinha, não tinha medos. E eu fiquei com medo de abandonar a minha filha. E eu acho que quando nós nos transformamos numa mãe, nós passamos a ter uma outra identidade para além da identidade de eu própria, não é? Eu passo a ser eu e passo a ser eu mãe.
E então, como mãe, eu descobri que afinal eu tinha medos, que eu sozinha não tinha. Porquê? Porque eu sozinha não me amava o suficiente. Mas eu amava mais a minha filha para deixá-la sozinha. Então eu percebi se a vida da minha filha é tão importante para não deixá-la sozinha, mas a minha não, porque nunca tive medo de morrer, então eu tenho que cuidar de mim. E parei de atender pessoas nessa altura. Okay? Parei de atender, fui procurar outras técnicas, fiz terapia e nos meus 20 não era bem aceito eu fazer terapia, tenho muitas feridas na infância, adolescência, tive uma vida com muitas coisas, com muita experiência, mas na altura que eu tinha 20, até aos 30, a gente dizia uma psicóloga que não sabe cuidar de si, que precisa que outra pessoa cuide de si, era mal visto, não é? E eu comecei-me a sentir uma impostora nesta altura e comecei a pensar, ok, se eu não compro o serviço de outra pessoa, porque é que outra pessoa há de comprar o meu? Não faz sentido absolutamente nenhum. Portanto, eu preciso saber que eu sou capaz de ajudar outras pessoas, mas que também sou capaz de me fragilizar o suficiente para permitir que outra pessoa me ajude, que outra pessoa me dê a mão. Não é? Não consigo ver os meus problemas com a frieza que tinha e não estava a tratá-los, não porque eu não queria, mas porque eu achava que isso ia parecer mal. E isso já nesta altura deixou de fazer sentido para mim. O que parecia mal deixou de fazer sentido, então. Eu procurei ajuda, eu fiz terapia, eu procurei depois outras ferramentas, eu fiz um programa que estava direcionado para mim e depois, a partir desse programa em que eu mostrei várias ferramentas, porque não me fez sentido usar apenas uma, apenas outra, então aí eu desenvolvi o meu programa. Eu conheci-te nesse curso de hipnose magnética quando eu andava à procura. Estava à procura. Vamos ver isto, vamos ver aquilo, vamos ver o que é que eu me identifico, o que é que funciona comigo, o que é que para mim faz sentido. Porque há outras técnicas que podem fazer muito sentido para outras pessoas. Mas se comigo não funcionam tão bem, não tem problema. Há de haver pessoas que vão te lucrar com estas, como há pessoas que vão procurar outras pessoas e lucrar com outras ferramentas. É isto que traz a variedade, não é? Traz esta riqueza. Por isso, eu nessa altura, quando te conheci, eu sabia que eu ia trabalhar contigo. No momento em que eu te conheci e que nós conversamos um bocadinho e que eu percebi a tua postura, nós estávamos naquela formação e as duas estávamos com a mesma postura, no sentido do mesmo espírito crítico, a mesma postura perante O mesmo alinhamento. o mesmo alinhamento inacreditável. Sentamos-nos juntas, sem nos conhecermos, fomos almoçar juntas, deixamos o resto para trás, sem nos apercebermos. Nada foi propositado, mas foi tudo mágico. E eu saí desse fim de semana, eu trouxe na altura um vale teu, não sei se te recordas ao processo. Sim, sim, dos spas, mas na altura para massagem, até porque eu na altura eu acho que não estava a fazer consultoria a empresas. Não, para massagem. Sim, sim. Trouxe um vale teu, nunca usei, porque não, porque dizia não tenho tempo, trabalhava, que era uma louca, porque trabalhava horas, 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 diretas atrás de diretas, estava num ambiente profissional extremamente tóxico para mim, para outras pessoas poderiam não ser, mas para mim estava a ser um ambiente extremamente tóxico, extremamente impossível de o meu corpo lidar, não é? E portanto, nessa altura não tinha tempo para absolutamente nada, porque nem para dormir, portanto também não fui fazer a massagem, embora precisasse muito, não fui. Mas fiquei com aquele vale na porta do meu carro até um dia que te contactei para fazer uma parceria contigo para as pessoas da minha empresa. Para as pessoas não é? E fiz uma surpresa à minha equipa toda e a toda a gente e pronto, foi maravilhoso e foi muito bem aceito. Mas eu sabia que eu ia trabalhar contigo, ok? Eu fui-te acompanhando, tu ainda nem sequer estavas nesta área. Não, E eu sabia que... não. Eu não sabia o quê. Eu ainda estava na Láxia, ainda tinha os spas. Exatamente. Eu não fazia ideia o que é que nós íamos fazer em conjunto, mas eu sabia que ainda ia trabalhar contigo. Entretanto, tu criaste as mulheres cometas e eu comecei a seguir. Tive algumas vezes, falei uma outra vez contigo ainda, mas sabia que não era o momento. Okay? Quando eu fiz o meu processo, quando estruturei o processo Fênix e fiz tudo aquilo, e eu queria lançar-me, porque eu nunca acreditei, isto era uma crença que eu tinha, nunca acreditei que pudesse viver deste trabalho, que era a questão do merecimento, que é o outro eu faço por obrigação de pagar contas, este eu faço por prazer, não posso receber, não é? Exatamente. Então, quando eu quero lançar o meu projeto agora, então agora eu percebi onde é que tu entraste na minha vida. E eu liguei-te e disse-te, Ana, agora preciso de ti. Passaram-se Oh, meu Deus! 2 ou 3 anos depois. Foi, E eu sabia. é verdade, sim, sim. Aliás, estávamos a falar disso hoje. Foi para aí há coisa de um ano, eu acho que tu entraste, porque eu estava. Não, é um ano. Olha, tem que ter sido dentro.
Abril, maio, pronto. Não, Abril, maio, junho. foi para aí março, abril, Foi há abril, um ano. maio, porque eu já estava nesta casa e eu vim para esta casa em abril. Que eu lembro-me de estar a falar, quando estar aqui, falar contigo ao telefone, eu assim, e eu já te contei isto, não é? Que quando tu me dizes, olha, quero entrar e quero o programa premium, e eu assim, meu Deus, a Sandra é psicóloga, fez a formação comigo, o que é que eu tenho para ensinar à Sandra? God, o que é que vai acontecer? Aliás, tu, assim que fazes a transferência, eu recebi o dinheiro, pensei, ai meu Deus, eu vou devolver o dinheiro, porque eu não sou capaz, eu não sou capaz. Eu confiei totalmente que tu ias ser capaz de ser aquilo que eu precisava naquele momento. E sabes que eu acredito muito nisto. E continuo a acreditar e digo isto a toda a gente que me procura. Não é? Mesmo que venha fazer uma ação oferta ou quando vai fazer a primeira ação, eu digo sempre isto. Se a pessoa sentir que sou eu que a posso ajudar, pá, então pensa se realmente quer fazer isto na vida. Se a pessoa não o sentir, está tudo certo. E há pessoas que não compraram e que eu continuo a acompanhar e até sou eu a recomendar a outras pessoas, porque na realidade eu acredito que tu não eras a pessoa ideal para mim antes, ok? Tu foste a pessoa ideal para mim naquele momento. E eu tive a oportunidade de trabalhar contigo antes e eu sabia que não era naquele momento. Eu não estava na fase em que eu precisava de ti, precisava de outra pessoa, ok? Naquele momento eu sabia que, mas eu sabia que eu precisava de ti, mas não era a altura. E essa E consciência é fundamental. E quando nós falamos de um mundo de não concorrência, é precisamente ter essa clareza, que é, tu, tu podes ter todos porque tu precisas de todos em momentos diferentes. Portanto, ninguém tem que se atrapalhar. Tipo, há um momento em que tu precisas de resolver aquilo, há um outro momento em que precisas de resolver o outro. É quase como, no processo evolutivo, quase como quando nós crescemos e vamos mudando de roupa, não é? Ou seja, eu quando sou bebê não preciso do mesmo tamanho de roupa que eu preciso quando tenho 3 anos, ou 4, ou 5, ou 6. E neste caminho em que a gente vai expandindo, nós também vamos precisando de diferentes conhecimentos, de diferentes ensinamentos e de diferentes mentores. E isso faz todo o sentido. O momento certo é quase aquela história de há um momento certo para colher. Não é? Se tu fores momentos antes, a fruta está estragada, se fores depois, a fruta já apodreceu. Então tem que ser no momento certo, sim, sem dúvida. E acredito exatamente nisso. E por isso é que eu acho que sempre me identifiquei muito contigo na forma de pensar e de estar, no sentido em que nós somos muito, muito diferentes, mas realmente o alinhamento, nós somos muito diferentes, mas o alinhamento é isto que é. Efetivamente, eu acredito que não há concorrência e eu adoro as Mulheres Cometas, adoro. Eu falo das Mulheres Cometas e o projeto não é meu e não falo para fazer publicidade, eu falo porque eu acho que as pessoas têm a lucrar em estar numa comunidade destas se sentem que devem Claro. estar. Se as pessoas virem conversas e não se identificaram, também está tudo certo. Há outras comunidades maravilhosas, há outras coisas. Agora, eu identifico-me com esta e realmente sinto que mesmo não sendo muito presente, porque eu não sou presente nas redes sociais, não sou, e gosto de não ser, e eu a certa altura cobrava-me porque não era muito presente, agora eu percebi, eu sou assim, estou confortável assim, eu gosto. Está tudo certo. Exato, Está tudo certo. mas assim eu sinto-me bem, eu sinto-me parte. E isso é muito importante. E aquilo que tu fazes é realmente importante chegar a muita gente, e por isso é que eu falo disto com tanto carinho e sem qualquer tipo nem de síndrome do impostor, nem de sensação de concorrência, nunca. Porque aquilo que será para ti é para ti, aquilo que será para mim é para mim, aquilo que Ai, será sim. para outra pessoa, no momento certo, no momento certo. E Aliás, e o tema desta conversa, eu não sei se te lembras mais, mas acho que eu sou muito visual. Mais uma vez, eu lembro-me exatamente o que eu estava a fazer quando surgiu o tema desta conversa, que foi eu falar contigo sobre, precisamente, pessoas em depressão. Lembras-te de dizer assim, pá, ó Sandrinha, eu preciso de ajuda porque pessoas em depressão, não é a minha cena. Não é a minha cena, pá, não é a minha cena. Porque eu acho mesmo que nós devemos perceber quem são as pessoas que nós temos capacidade de ajudar e não querer ajudar a toda a gente, porque Deus que é Deus também não agradou a todos, então nós não vamos conseguir. Por exemplo, eu sei que sou extraordinária a pegar em alguém que tem um sonho e que está pronta para o realizar. Todas as pessoas que chegarem até mim têm um sonho, estão prontas para o realizar, eu sou a mentora certa. Pronto, venha quem vier e eu vou fazer magia com aquela pessoa. Quando as pessoas estão num grau de desânimo tão grande que já não conseguem acreditar, que já não têm força, que já não conseguem reagir,
é preciso haver um profissional antes que as volte a estruturar para que depois elas estejam prontas para realizar os seus sonhos, porque há um passo antes da realização de sonhos, é o eu acreditar que eu consigo. Se calhar eu diria o escolher realizar sonhos, ou antes do escolher, o querer realizar sonhos. E para isto é importante mesmo eu ganhar a capacidade de voltar a sonhar, de me ser permitido sonhar. Então a nossa conversa veio muito daqui, não é? Que é, Sandra, estão a acontecer aqui algumas situações e há esta situação de, ok, porquê que as pessoas perdem a capacidade de sonhar? Porquê que as mulheres desistem de sonhar? E era aqui que eu queria que tu agarrasses no tema e fizesse a tua magia. Porque sabes que a questão da depressão cada vez mais é falada e ainda bem, não é? Cada vez mais nós temos informação à nossa volta. Agora, entre ter informação e conviver com alguém com depressão, vai uma diferença muito grande. Porque a depressão não é uma doença atrativa, não é? As pessoas são vistas como pessoas que não têm vontade. Olha, eu sempre tive força e fiz tudo e mais alguma coisa que aquela pessoa não está a fazer porque não quer. E é muito visto de uma forma quase como se fosse intencional. Quase como se eu estou deprimida, é porque eu quero. Porque se eu não quisesse estar deprimida, eu levantava-me e ia. As pessoas até dizem, olha, está bem, tá, fica com contas para pagar, que vamos ver se a depressão não passa e não tens que sair da cama. Porque há pessoas que não conseguem sair da cama. E a questão aqui é, existem muitas formas de estar deprimido. Muitas. Porque na realidade nós podemos ter uma depressão enquanto doença, é uma depressão profunda, mas nós podemos ter estados depressivos. Okay? E temos depressões que têm também formas diferentes de se manifestar. Porque a depressão é o quê, exatamente? De uma forma muito, olha, muito senso comum e assim muito pela rama. É a incapacidade de ver o futuro, por isso é que dizes que a pessoa não tem sequer um sonho, não é? É a incapacidade de olhar para o futuro. É a falta de vontade, a falta de motivação, é o cansaço excessivo. E às vezes as pessoas realmente estão com tantos empregos, com tanta coisa, que é normal que estejam cansadas, então não estranham o facto de estar tão cansadas. Mas na realidade é o cansaço extremo, para além daquilo que seria habitual da pessoa. É a falta de vontade de fazer coisas que lhe deem prazer, é até, a um ponto mais grave, a incapacidade de reconhecer o que é que lhe dá prazer. Porque estamos a falar de um sonho é uma coisa muito à frente. Mas há pessoas que não conseguem sequer dizer hoje, tudo que me correu mal, ok. E se te corresse bem? O que é que tu querias ter feito hoje? Não sei. Já não sei o que é que me dá prazer. Porque nada me dá prazer. Aquilo que me dava, nada me dá um prazer que seja satisfatório. Porque às vezes há prazer, mas vem culpa. Outras vezes nem sequer dá prazer porque nem sequer me permito. Portanto, estamos a falar de alguém que está totalmente incapaz de se manifestar perante este estado ou de reagir. Não é? Depois temos depressões que são muito funcionais também, que essas são piores, a meu ver, no sentido de se procurar ajuda. E muitas vezes são estados depressivos que vêm, por exemplo, da ansiedade. A depressão está muito associada à ansiedade, porque o excesso de ansiedade, o excesso de receio do futuro, o excesso de ansiedade negativa, neste caso de medo que tudo aconteça, os ataques de pânico, tudo isto às vezes provocam na pessoa tanto medo que a paralisa. Então a pessoa tem estados depressivos no sentido de eu tenho tanto medo de tanta coisa que se calhar mais vale ficar aqui quietinha e não me mostrar muito e eu não sair do meu canto, porque se eu não sair do meu canto eu não preciso passar por aquilo, mas também não tenho prazer com nada, portanto entro aqui num estado depressivo. Estas depressões, mas de vez em quando sou funcional. Então, quando as pessoas me veem, eu estou funcional. Até estou alegre. Uma pessoa deprimida não precisa de ser aquela pessoa que está sempre triste, que nós dizemos, para aquela pessoa parece que não quer ser feliz. Não tem que ser essa. Essa pessoa não quer dizer que não queira, quer dizer que não consegue. Mas não tem que ser essa. Pode ser aquela pessoa que nós vemos raramente, mas quando vemos está alegre, está feliz, está a mostrar uma boa disposição, está bem socialmente. Só que depois, durante 3 ou 4 meses, desaparece. Porquê? Porque não consegue fingir tantas vezes. E a pessoa está a fingir para tentar, a pessoa está num esforço de ficar melhor. Está a fingir porque quer efetivamente ficar melhor. E acha que aquela poderá ser a forma porque não encontra outra, não conhece outra. Mas aquela não está a funcionar. Então a pessoa não quer que os outros a vejam assim. E é aqui que na maior parte das vezes nós temos, por exemplo, pessoas que tiram a própria vida que as pessoas dizem não é possível. Estava tudo tão bem.
Era uma pessoa tão feliz, era uma pessoa tão alegre, não. Era uma pessoa que mostrava alegria, não era uma pessoa feliz. Era uma pessoa que não consegue estar perante o outro sem mostrar alegria, não se consegue vulnerabilizar e, portanto, não pediu ajuda a tempo. Não é? Estes são os casos piores, mais chocantes. Como é que tu, no fundo quais são os alertas? Porque era aquilo que eu estava a falar contigo, não é? Muitas vezes uma pessoa quando vê já lá está, tipo, não esteve atenta a estes sinais. Quais são os sinais que tu encontras como mais evidentes de que, ok, olha, pode estar a entrar por aí? Alguma apatia, quando a pessoa não tem que mostrar socialmente, por exemplo, se eu quero reconhecer em mim alguma coisa, se eu estiver sozinha e estou triste, os meus pensamentos estão sempre, são sempre pensamentos ou negativos ou ansiosos, portanto, ou pensar com medo no futuro, ou então pensamentos do passado muito negativos. Se eu não consigo dormir, ou se eu durmo em excesso e estou sempre cansada, ou seja, exatamente os extremos. Se eu não consigo dormir, ou então se eu estou sempre a dormir, durmo imensas horas, mas acordo sempre exausta e cansada, não é suficiente, não é reparador. Se eu não consigo tirar prazer de coisas que eu anteriormente conseguia, por exemplo, se eu era uma pessoa que eu gostava de estar no café a conversar com amigos, só isto. E agora eu estou e faz muita confusão, eu não consigo estar lá, não estou em prazer. Ou então se eu gostava de fazer caminhadas e agora nem sequer saio de casa. Basicamente o desânimo. O desânimo, de uma forma geral, perante a vida, é um indicador importante. O não ter sonhos é o primeiro indicador, depois ainda vem outros a seguir, mas o não ter sonho nenhum para realizar e a depressão ocorre naturalmente. Nós podemos ter pessoas deprimidas muito novas, okay? Com por vários fatores, por variedíssimos fatores, por feridas emocionais, por traumas, por vidas familiares difíceis, por bullying na escola. Podemos ter pessoas com uma vida familiar maravilhosa, mas depois não conseguem integrar-se num grupo de amigos e só isto é suficiente para um adolescente deprimir profundamente, dependendo muito do tipo de personalidade, das estratégias que aquele adolescente tem. Mas depois, ao longo da vida, à medida que a idade aumenta, é mais natural que as pessoas percam algum desânimo. Porquê? Porque há a sensação de que o tempo se começa a esgotar e que há sonhos que eu nunca mais vou cumprir. Por exemplo, eu tenho 45 anos, okay? Vou fazer 46. E eu sei que há coisas que o meu corpo nunca mais vai fazer. Portanto, se eu for alguém que queira efetivamente fazer alguma coisa, correr uma maratona, fazer alguma coisa, eu sei que terei mais dificuldade para fazer. Mas se calhar, se eu esperar mais 10 ou 20 ou 30, se calhar há coisas que eu já não posso almejar. E há muita gente que com o envelhecer, com o avançar na idade, tem muita dificuldade em conseguir aceitar que o corpo não é o mesmo, o rosto não é o mesmo, as rugas estão cá para ficar. Podemos fazer tratamentos, podemos fazer uma série de coisas, podemos fazer muita coisa para atenuar, para nos sentirmos bem. Okay? Mas com a consciência de que já não será a pele de 15 anos ou de 20 anos. Okay? Poderá ser muito melhor do que é hoje. Se eu fizer um face yoga com a Sónia, por exemplo, como já estiveste com ela, que é maravilhosa, se eu fizer uma série de coisas que nos fazem sentir bem, faz parte, é bom, nós conseguimos continuar a cuidar de nós. Mas o que acontece é que há muita gente que, quando percebe que já nunca mais será ou como era, ou tão fácil como era, não é? Então desiste. Então se já não consegue ser assim, eu já não sou bonita, eu já não gosto de mim, eu já não quero fazer nada, agora com esta idade já não posso trocar de casa, se calhar já não posso trocar de emprego, porque se calhar vou-me cansar agora a trocar de emprego e se eu perco agora a segurança, então é preferível ficar num ambiente infeliz. Há pessoas que aos 40 decidem que já não trocam mais de emprego, ou aos 45, se não trocarem nesta altura, não trocam mais. Porque, pronto, depois é uma insegurança, depois já são muito velhos, depois se aquilo não funciona, podem perder, perdem aquela sensação de segurança, não vivem felizes só mais 26 anos. Aos 40 são mais 26. Não é? Meu Deus. As pessoas têm esta É sensação. engraçado, estou a ouvir e a mim, sabes, parece-me uma realidade paralela. Tipo, quando tu estás-me a mostrar uma visão, não é? Que, sabes, quando diz assim, tu sabes, não é teu porque as coisas não te passam na cabeça. Isso nunca me passaria na cabeça, não é? Ou seja, o saber que realmente há pessoas que têm esses receios e pensam nessas coisas, não é? Por exemplo, eu nunca, acho que nunca pensei quais são as coisas que eu aos 40 anos não posso fazer. Eu pensei nisso, tipo, eu acho que consigo fazer tudo aos 40 ou aos 60, ou aos, não sei, nunca parei sequer para pensar, e continuarei sem parar para pensar, com certeza absoluta, porque vivo muito, lá está,
aprendi a viver no presente, aprendi a viver no hoje. Sabes aquela história de. E aí eu acho que aprendi muito também a estar com o meu percurso no Homes Place. Havia pessoas que diziam assim: Ah, mas a piscina é pequena. E a gente perguntava: Mas quantas vezes é que costuma ir para a piscina? Ah, por acaso não vou. Sabes esta história? Sim. Então isso faz lembrar um bocado isso: que é, mas eu agora já não posso correr uma maratona. Mas quantas maratonas correste na tua vida inteira? Nenhuma, então porquê que isso te faz falta? Sabes? É aquela coisa de, mas eu quero saber que eu posso. Para quê? Estás só a magoar-te, não é? Tipo, estás a dar ênfase à falta, estás a dar ênfase ao erro. Então, ou seja, aqui em conversa contigo está-me a vir isto agora, que é, até a depressão é programação, então. Tudo. Tudo na nossa vida é programação mental. Tudo. A Tudo. depressão é programação. Cultural. Programação mental e cultural, porque cada vez mais estamos a esticar esta idade, porque há uns anos atrás, quem não tinha mudado de emprego aos 35, 40, nunca mais mudava. Agora, temos aqui a crise da meia-idade, mais ou menos, ali entre os 35 e 40, no máximo 45, que é quando a pessoa percebe. Eu agora, se não mudar alguma coisa na minha vida, depois já não vou poder mudar. E na realidade não é assim, nós podemos mudar até aos 90, até aos 100, quando cá estivermos. Se a gente respirar, a gente pode mudar, olha, era o que mais faltava. Toda a gente tem essa percepção. E a questão é, nem toda a gente tem a capacidade de imaginar. Primeiro, nem toda a gente confia em si próprio. E nós temos culturalmente aqui uma questão que é as pessoas que se candidatam a empregos noutros sítios sabem que a partir dos 45, 50 anos dificilmente serão contratadas. E isto tem um peso, isto é cultural, então tem um peso muito grande na forma como a própria pessoa se vê. Porque se eu tiver 50 anos, mas eu tiver uma confiança inabalável, eu vou ser contratada. Claro. Ponto. Mas culturalmente aquilo que eu ouço de todos os lados é 50 anos já ninguém te quer, já ninguém te contrata. Como isso está errado. E eu recrutei no país inteiro e como isso está errado. Nenhuma empresa quer um peso morto, nenhuma empresa quer alguém que não se traduza num investimento. Agora, não tem a ver com a idade, tem a ver com a produtividade. Esta pessoa é um custo ou é um investimento? Se esta pessoa é um custo, pode ter 20 anos, pode ter 100 anos, não sei. Se é um investimento, não é por aí. Tem a ver com o facto de muitas empresas em Portugal, o contexto empresarial em Portugal já mudou muito para melhor, muito. Mas até passos para dar, mas já mudou muito. Aliás, eu fiz recrutamento de seleção desde que saí da faculdade, não é? Portanto, já mudou mesmo, mesmo muito. Mas ainda existem muitos passos a dar. E muitas vezes é o receio de a pessoa ser inflexível, de já não ser tão moldável. Também muitas vezes, e volta a mesma coisa, tudo tem a ver com a confiança com que tu fazes as coisas. Porque um líder que seja seguro de si próprio não tem receio das experiência. Não. Mas um líder inseguro tem. Sim. Não, e eu parei muitas vezes com isso, não é? Houve alturas em que me disseram mesmo, tipo, não entra na minha equipa porque eu não quero. Ponto. E sim, sem dúvida, se eu não sou uma líder segura de mim, vou ter receio que alguém me faça sombra. Mas eu acredito, e daquilo que eu tenho assistido no que está a acontecer, acredito que isto é uma visão cada vez mais old school, ou seja, está cada vez mais para trás, porque há aqui e ajudou muito a parte da globalização da informação, os MBAs e isto tudo, que é, se antigamente nós acreditávamos que um bom líder é aquele que não para e controla tudo, hoje em dia um bom líder é a pessoa mais inútil de uma empresa. Ponto. Porque tem esta capacidade de se rodear das pessoas certas, muito melhores que ele, para conseguirem expandir financeiramente com o negócio. E antigamente não, o líder só era bom se fosse ele a dominar os processos todos, não é? Hoje em dia é completamente diferente. A grande diferença. Mas tudo o que tem a ver com mudanças culturais provocam uma programação, ou existe uma programação que as pessoas têm neste sentido, e portanto as pessoas têm hoje 50 anos, ainda fazem parte desta programação. Okay? Cada vez menos vai acontecer, porque tenho hoje 30 já não têm esta programação, felizmente. Mas as pessoas que hoje têm 50 ainda têm, ou ainda poderão ter, não têm todas, felizmente, porque realmente isto está a mudar. Mas a cultura provoca este efeito, não é? Na tua programação. Claro. Isto acontece com
acontece com a programação da mulher, com a programação da mãe. A mulher hoje em dia sabe que pode fazer tudo e mais alguma coisa, mas ainda existe culpa para tudo. Se eu estou a ser boa profissional, não estou a ser boa mãe. Se eu não estou a ser boa mãe, não estou a ser boa dona de casa. Portanto, ainda existe e já melhoramos maravilhosamente muito. Mas nas empresas também e no tecido empresarial também. Ainda temos pessoas com estas idades que não têm esta cultura. Então, esta programação de, a partir de certa altura das estações, eu, por exemplo, a minha cliente mais velha tem 62 anos. É um desafio para mim pensar como alguém, não é uma diversidade muito grande a minha, mas a forma como ela foi educada culturalmente é tão diferente, para pior, não é? Que ela tem um maior desafio em conseguir ver positivamente a realidade dela, não é? Porque é aquela questão, de, aliás, 62, 63, 63 já, é aquela questão de, e agora? Não é? E chegou-me isso, efetivamente muito mal, e agora, que sonhos é que eu posso ter com esta idade? Eu já não almejo receber mais porque fisicamente não posso, portanto, já é reformada e, portanto, é aquele valor certo. Ou seja, em termos financeiros, não vamos passar muito daqui, não é? Que sonhos é que eu posso ter mais? Tudo o que eu não vivi para trás, eu já não tenho tempo de viver. E o que é que eu posso ter mais para a frente? E isto sim, é aqui que é tão importante o reconhecer de se eu não tenho um sonho, se eu passo dias após dias, e portanto isto tem a ver, o estado patológico surge quando isto é perpetuado no tempo. Ou seja, se eu estou um dia, 2 dias, uma semana triste, está tudo certo, toda a gente tem dias melhores, dias piores. Se eu estou um mês, 2 meses e eu não tenho sonhos, não tenho prazer em nada, eu acordo sem vontade, não tenho nenhum momento do meu dia que seja bom, aí eu devo procurar ajuda. Porque se eu não procuro nesta fase, o que é que me vai acontecer? Eu vou-me despenhar, eu vou para o fundo do poço. E depois, no fundo do poço, vão ser os outros a dizer que tu estás a precisar de ajuda. E a própria pessoa já, às vezes já nem tem força para sequer dizer eu realmente preciso, porque diz, não, eu se calhar até preciso de ajuda, mas eu não Agora já não consigo vale a pena, se calhar, não é? É aquele, se calhar, agora já não vale a pena. caso. Ou como eu já ouvi, houve às vezes, não é? Tenho clientes que me querem trazer pessoas para eu de alguma forma ajudar. E eu digo sempre que, por muito que as pessoas queiram ajudar alguém, eu só aceito trabalhar com quem quer ajudar, não é? E houve uma vez uma pessoa que disse: se vocês quiserem que eu vá, eu vou para ter a minha ajuda. E eu disse: não, mas aí sou eu que não quero, porque isto não funciona desta forma, não é? Que é, eu não vou para te fazer um favor, é a tua vida, é a tua vida. Se não vale, e é aqui que eu sou diferente de ti, e é aqui que a mim me custa, não é? Porque eu não tenho muita paciência para esta conversa, não tenho. E acho que está tudo certo exatamente como é, que é, não, eu não tenho. E as minhas clientes precisam que eu não tenha paciência para este tipo de conversa. Daí para mim ser tão incómodo e desconfortável estar à frente de uma pessoa com depressão. Porque é realmente desconfortável para mim ter à minha frente alguém com depressão. E não é Eu posso tentar, olha agora, posso ser o máximo de. E eu já disse isto, não é? Eu própria estive à beirinha de entrar na depressão e acho que foi este meu feitio que não me permitiu fazê-lo. E aí engoli tudo aquilo que fui dizendo, não é? Porque eu também era daquelas pessoas que achava que a depressão era falta do que fazer. Depois percebi que não, a depressão muitas vezes vem de mansinho e quando a gente chega já lá está. Quando a gente chega, já está. Nós não vimos ela chegar. Ela não bateu à porta e disse: atenção, que eu sou depressão e agora vou entrar na tua vida. Não! Ela foi entrando. Mas ainda assim, e depois tu explicaste-me isso, não é? Que uma coisa é depressão, outra coisa é um estado depressivo, e provavelmente aquilo que eu tive foi um estado depressivo, do qual eu tive uma decisão consciente de eu não vou ficar aqui, ponto final. Tipo, ok, eu prefiro morrer a tentar que desistir. Porque há muito este padrão, não é? Eu prefiro morrer a tentar do que propriamente desistir. Então, isto deu-me força para, lá está, se calhar acompanhar pessoas neste estado depressivo, mas não em depressão. Porque no estado depressivo eu consigo tirar a pessoa de lá. No estado de depressão, nem pensar. Tipo, é mesmo aquela apatia, é algo com o qual eu nem sequer consigo. Sabes aquela cena do eu consigo ter compaixão por ti, mas eu não consigo ter empatia? Sim. Porque eu não consigo pôr-me nos teus sapatos.
E isto acaba por ser um pouco, no fundo ok, é o que é, e tem a ver com a nossa forma de pensar e tem a ver com toda a nossa estrutura também, toda a nossa programação, mas de certa forma limita-nos, não é? Porque o outro deve ser respeitado exatamente como é e deve ser aceito exatamente como é. Então, nesta vontade de, olha, é quase isto. Eu acho que a minha pergunta é esta, que é, o que é que nós podemos dizer ou fazer quando encontramos alguém neste estado de depressão? Não num estado depressivo, mas sim num estado de depressão. Em primeiro lugar, tu disseste uma coisa que é muito, muito importante, que é, tu podes não ter empatia, mas tens compaixão. E às vezes estas pessoas não encontram sequer compaixão por parte da família, por parte das pessoas à volta. Isso é importante. Nem toda a gente tem que ter empatia, porque empatia é a capacidade de perceber e eu posso não conseguir perceber, não é? Mas eu posso ter compaixão. Em segundo lugar, há uma outra coisa também muito importante que tu disseste, que é, nem tu podes trabalhar com quem te vem arrastado, nem eu, nem ninguém. As pessoas dizem, não podemos. Podem, se calhar, o psiquiatra vai dar uma medicação para atenuar os efeitos primeiro. Mas enquanto a pessoa não decide, eu também não posso ajudá-la. A pessoa precisa decidir. Agora, a pessoa pode decidir e eu dar-lhe a mão. Ou seja, a pessoa pode não saber como sair. E essa parte tu ainda não entras mais à frente, não é? Mas eu preciso que a pessoa decida. Se a pessoa não decide, se a pessoa vem arrastada, se vem fazer por outro, não funciona. Porque a medicação, quando tu tomas um químico, o químico faz o efeito porque é involuntário, não é programação mental. No momento em que tu estás a trabalhar com comportamento, com a programação mental, tu precisas de ter efetivamente a vontade que isso aconteça. Podes não saber como, podes não ter força, podes não te conseguir mexer, mas tens que ter a vontade, ok? Porque se não a tens, tu não vês as sessões, não apareces, não fazes nada e portanto não muda nada. Claro. Não muda nada. E depois vais dizer que não funcionou, E não é? depois não funciona. Não existe remédio mágico. Quando a pessoa me diz que não quer, ou que não é capaz, ou que vai tomar aquela decisão por causa de outra pessoa, eu também não atendo. Claro. Porque, na realidade, e sinceramente acho que lhe faço um favor. Sim, sim. Porque se eu não tiver a coragem de dizer isto a esta pessoa neste momento, que se calhar naquele momento não consegue mesmo, ela noutro momento não vai ter a capacidade de dizer eu tenho que tomar a decisão. E eu acredito mesmo nisto. Quando a pessoa chega ao fundo do poço e alguém lhe estende a mão, diz assim, olha, tu podes vir, mas tu tens que querer. Enquanto a pessoa não estende a mão de volta, ainda não está realmente no fundo. Então, se calhar, às vezes precisa chegar mais fundo ainda, para depois dizer, agora eu preciso da mão. Okay? E não é até que a pessoa diz, agora preciso da mão, eu faço tudo para ir lá buscá-la. Mas não posso fazer isso enquanto ela enquanto ela não esticar a dela, eu não posso fazer isso. Agora, a grande vantagem é que depois de tu estares numa depressão e no fundo do poço, assim, o fundo do poço dá-te impulso para subir. E, portanto, não há mais nada na tua vida, se tu procurares ajuda, seja a terapia, seja noutra coisa qualquer. Há pessoas que dizem, olha, eu fiz outra coisa qualquer que me salvou a vida. Fantástico. Não existe só uma forma de terapia. Para algumas pessoas, uma terapia pode ser fazer crochê. Portanto, cada um encontra a sua forma de estar. Okay? Naturalmente, quando está numa depressão muito profunda, não se vai ter gosto em nada e, portanto, se calhar tem que ser mesmo terapia profissional. Mas enquanto é um estado depressivo, pode ser outra coisa, está tudo certo. Desde que funcione com a pessoa, está tudo certo. Agora, quando a pessoa chega ao fundo e dá o impulso e só, nunca mais, se fizer tudo direitinho, se for esta vontade, nunca mais volta para o fundo do poço. Porquê? Porque para subir, quando se bate mesmo no fundo para subir, tu tens que encontrar estratégias para o fazer, tens que aceitar ajuda, tens que te vulnerabilizar, tens que colocar em prática tudo aquilo que te foi dito e tu neste percurso aprendes. Para além de te reprogramares, reprogramas-te para aquilo que é importante, tu tratas as tuas crenças, tu tratas as tuas feridas, e acabas por ficar com uma caixa de ferramentas mais cheia. Eu costumo dizer que tudo que nós aprendemos vai para a nossa caixinha de ferramentas. E, portanto, numa próxima vez, eu sei que se eu quiser tirar um prego da parede, eu não vou lá com o martelo, eu vou lá usar, por acaso tirar até pode ser com o martelo, com para trás, mas foi um mau exemplo. Mas se eu quiser colocar um parafuso na parede,
E eu não vou lá com um martelo porque vou furar a parede toda, não é? Portanto, vou fazer tudo direitinho. Portanto, eu tenho estratégias para as fazer e por isso, a partir do momento em que alguém faz uma terapia estruturada, em que alguém coloca em prática um programa, quer seja um programa como o meu, quer seja a pessoa ter coragem de fazer, por exemplo, as 10 semanas que tu tens de amor próprio, porque o amor próprio é a primeira coisa que nós precisamos trabalhar. A partir do momento em que alguém faz as tuas 10 semanas, por exemplo, direitinhas, a pessoa já não volta atrás, não é? E é isso que tu fazes nos teus processos e quando efetivamente as pessoas te chegam, é isso que faço no processo Fênix, é que depois não há Mas volta atrás. espera, meu anjo, mas diz-me uma coisa, por exemplo, que era aquela pergunta que eu estava a dizer, que é, mas e se nós temos alguém perto de nós? Tipo, de que forma é que nós podemos. Imagina, se calhar a pessoa nem sabe que precisa de ajuda. Aqui não é um caso de recusa de ajuda, mas sim um caso de. Ok, o que é que eu posso dizer para ajudar esta pessoa ou a procurar ajuda ou a ficar melhor? Ou de que forma é que eu posso ser uma boa. Eu não queria dizer boa companhia, mas uma parceira, uma amiga, um apoio. Como é que eu posso ajudar aqui esta pessoa Este desafio a, é mais a desafiante, não ver é? esta luz? Então, olha, em primeiro lugar, com compaixão, Uhum. porque a depressão não é uma doença bonita. Não é uma doença. Olha, eu vou-te pedir só um minuto. Sim, Liga, claro. liga, por favor, aí. Eu disse que era o meu primeiro direto. Ah, A minha filha apareceu-me com uma maquilhagem maravilhosa estás a ver? Mas isso na faz porta. parte dos diretos. Por acaso o meu foi instruído para. Amor, agora não venhas aqui ao escritório da mamá, está tudo certo. A minha também, portanto, ela não via se o meu marido não tivesse decidido trazer o carregador, porque na realidade foi ela própria que me gastou a bateria, sem eu ver. Ah, boa, boa, boa. Então está tudo certo. Portanto, está tudo certo, está tudo alinhado. Ela gastou a bateria só para poder ficar agora. Pronto, vamos ver se eu consigo estabilizar isto só para me conseguires ouvir. Ok, isso mais ou menos, já está mais ou menos pronto. A correr bem, não cai. Estava-te a dizer, a primeira coisa, a compaixão. A depressão é uma doença feia. Porquê que é feia? Porque lá está, é uma doença que parece que a pessoa não quer. É tipo, eu não quero, ela não quer, ela não faz aquilo porque não quer. Ela não arruma a casa porque não quer, ela não se mexe porque não quer, ela não vai para o ginásio porque não quer. Se ela tivesse vontade, iria. Okay? E quando parece que é só uma questão de vontade, as pessoas deixam de ter qualquer tipo de compaixão. A empatia nós até podemos não ter, no sentido de eu não compreendo, está tudo certo. Mas pelo menos a compaixão de aquela pessoa está a passar por um período difícil. Eu até posso achar que eu a motivo se eu disser, se tu quiseres consegues, mas eu não motivo assim. Porque aquilo que eu vou trazer a alguém com depressão é culpa. E culpa é tudo o que nós temos a mais. Portanto, é tudo aquilo que nós precisamos tirar. Portanto, o primeiro passo é ter compaixão. O segundo passo é, de alguma forma, e depois depende da relação que nós temos com a pessoa, mas, por exemplo, se estivermos numa relação muito próxima com a pessoa, é ir percebendo, é fazendo o eco das palavras, ok? No sentido de pessoas assim, olha, eu não tenho nada de bom, porque às vezes tu vês pessoas a dizer minha vida não presta, o que é que eu ando aqui a fazer? Assim, ok, e se tivesses? O que é que tu gostarias de ter feito hoje? Se a pessoa não sabe responder, é bom que a pessoa que está ao lado seja capaz de dizer francamente, eu acho que era bom para ti tu procurares ajuda. Uhum. Não é porque tu tenhas um problema, é porque tu podes ser feliz e não estás a ser só. Porque também quando se vês como um problema, pá, tu estás a ser chato, ou estás a ser chato, ou tens um problema, isto traz uma carga muito pesada e a pessoa às vezes não se quer vulnerabilizar o suficiente para isto. Mas se a pessoa, se nós dizemos, olha, tu podes ser mais feliz que isso, é diferente. Não é? Quando eu digo, olha, tu estás sempre mal e estás. Quando fazemos isto numa fase, numa forma de crítica, a pessoa defende-se. E aí esconde-se. E aí temos aquelas pessoas que socialmente até são muito alegres e vão esconder esta parte que é feia, que é chata. Agora, se nós temos, olha, eu acho que tu podes ser mais feliz por isso. Era bom procurares alguém para conversar. Era bom. Nem que vais lá, converses, não gostes, vais fazer outra coisa qualquer, está tudo certo. Procurar alguma coisa que dê prazer. Okay? Eu acho que isto são questões muito básicas, mas que são muito difíceis no dia a dia. Sim, sim, Muito. sim. E são, e é uma coisa que parece. Aliás, deixa-me dizer-te que tu, ao falares nisso, faz todo sentido e parece bom senso, senso comum, mas há alturas em que nós não temos estas respostas e deparamos-nos com isto e dizemos assim: pá,
ela ainda não pediu ajuda. Será que eu tenho a autoridade? Será que eu tenho o direito de dizer, olha, eu acho que tu deverias pedir ajuda? Mas da forma como tu falaste faz sentido, não é? Que é, em primeiro lugar, compaixão sempre, não julgar, não criticar, porque às vezes, e eu assisto isto muitas vezes, e a pessoa nem precisa de estar em depressão, não é? Que é, nós quando queremos chamar o outro à atenção, ou nós achamos que estamos a ajudar o outro, mas nós estamos a julgar o outro, que é, fogo, já viste, não sei o quê, se calhar é melhor procurar ajuda. É, Não, porque se for desta forma, eu vou-me fechar em copas, vou dizer assim, não, eu não preciso de ajuda de ninguém, eu estou muito bem sozinha. Mas se for de uma forma com compaixão, no sentido de, olha, estou cá, como é que tu estás? Como é que tu podes ser ainda mais feliz? É completamente diferente da abordagem. Mais uma vez, não é? Parte do qual é a intenção. exatamente. Com que intenção é que eu quero fazer isto? Quero que esta pessoa se cure, quero com a intenção de cura e que ela seja feliz, ou quero só mostrar que eu tenho razão e que realmente ela não está bem e que simplesmente só não quero admitir. Vem até como acusação, porque não é fácil. Se tu tens uma relação mais distante com a pessoa, é mais fácil ter esta compaixão que não dá no dia a dia. Agora imagina um casal, não é? Que vivem juntos, partilham responsabilidades e tem ali alguém que está cada vez a ficar menos funcional. Então vem como uma acusação, que é já não fazes nada, já não, olha, nem parece que gostas de mim, já não te arranjas, já não tratas da casa, não tratas dos filhos, tudo nas minhas costas. E portanto é muito atirar ao outro a própria dor, não é? E a outra pessoa vai se sentir julgada e vai se defender, ou dizer não preciso nada, ou então vai se esconder. E esconder leva muitas vezes a tirar a própria vida de forma que ninguém perceba. O reagir leva àquelas relações conflituosas dia após dia. Não é? Nenhuma das soluções é boa. Mas na realidade a pessoa que está a lidar com isso também tem muita dificuldade a lidar com isso. Porque também tem que lidar com as próprias feridas. E nós, na maior parte das vezes, se não tivermos alguma coisa mais profunda ou alguma situação da nossa vida que efetivamente nos faça tratar das nossas feridas, nós vivemos com elas. E nós tratamos. E, portanto, eu até sou muito funcional, portanto, até nem tenho grandes feridas, ou nem sei que tenho, mas depois, quando o outro ativa isto em mim, eu consigo ser cruel, sem ter intenção de. Eu não tenho a intenção de magoar o outro. Eu acho que até estou a fazer bem, porque eu não sei outra forma de o fazer. Só que eu estou a responder com as minhas feridas e com a forma como eu vejo a situação. Quer dizer, e tu estás para aí encostada ou encostado. E eu é que tenho que carregar com tudo e eu não posso, não tenho tempo para deprimir. E muitas vezes é isto que a família sente. E que também não é fácil. Porque o problema da depressão é que, para além de não ser uma doença atrativa, é uma doença da família. Porque não afeta só a pessoa que está deprimida ou num estado depressivo ou com uma depressão mais profunda, mas afeta toda a dinâmica familiar. Toda. Pais, irmãos, companheiros, filhos, toda a gente. Porque na realidade toda a família fica cansada disto e no início até se calhar vai tentando e depois cansa-se de tentar e começa a acusar. Não é? E quando chegam as acusações aí, as pessoas muitas vezes vêm para a terapia nessa altura, que é do género de, olha, o meu casamento está a acabar e se eu não fizer terapia, isto não vem. Mas eu não venho por mim. Mais uma vez, não é? Que é, eu não sou merecedora, então eu só vou porque eu vou perder algo que para mim não é a vida, não é a minha alegria que eu já perdi. A minha alegria, a minha vida não é assim tão importante, mas eu agora vou perder alguém. Portanto, agora, uau, é mesmo o comum, Eu não é? estou a tratar mal os meus filhos. Eu não consigo, eu trato mal os meus filhos. E Uhum. portanto, eu venho. Se a pessoa vier, mesmo vindo, se a pessoa me disser eu venho porque alguém me pediu, não vale a pena. Se a pessoa vier porque tenha uma motivação que não é a motivação certa para ela se tratar, mas já tem motivação para se tratar, aqui depois é uma linha muito tenue. Que é, eu venho porque eu não quero fazer mal aos meus filhos, ao meu marido, à minha mulher, aos meus pais, aos meus, seja quem for, não é? Eu venho porque eu quero me tornar uma pessoa melhor, porque eu sou uma má companhia neste momento, ok? Aqui já é possível trabalhar com esta pessoa por um motivo, porque a primeira coisa que vai ter que ser trabalhada é o amor próprio, não é? Ela ter esta valorização, mas ela já tem uma motivação para o fazer, para sair do poço. Se a pessoa diz, olha, eu venho porque meu marido ou minha mulher marcou consulta e eu tinha que vir porque senão. E eu já conheci uma pessoa, aliás, eu conheci várias, mas uma que me chocava plenamente porque mentia, não era minha cliente, mas mentia descaradamente porque o companheiro dizia que se ela não fosse para tratamento que a deixava
Então ela marcava as consultas, ia lá, dizia-me claramente, eu minto à psicóloga onde eu vou e pronto, e venho-me embora e ele assim acha que eu estou a tentar, pronto. Por isso, isto não seria para mim, nunca. A questão do eu vou, mas vou fazer de conta, não seria para mim. O eu vou com motivação errada, tudo bem, tranquilo, porque a partir da motivação, porque foi a força que a pessoa encontrou, não tinha outra. Sim. Foi aquela corda que se agarrou. Ok, então vamos subir a corda. Havemos de chegar ao momento em que a pessoa vai se valorizar o suficiente para, numa próxima situação em que fique mais triste, que aconteça alguma coisa, poder fazer isso por si. Olha, e agora? Quais são os maiores mitos que rondam as depressões? Ok, primeiro, a pessoa não só é deprimida porque quer. É o mais forte, é aquele mais óbvio, é de senso comum, que é a pessoa só está assim porque quer. Se ela não quiser, não está. Okay? Esse é o pior mito. O segundo é a pessoa deprimida tem que estar sempre triste. Isso é um mito horroroso, porque isso é um mito que isola as pessoas que têm mecanismos de coping perante a depressão. Eu consigo funcionar socialmente, mas eu quando estou sozinha estou deprimidíssima. Okay? O terceiro grande mito é a pessoa está deprimida, portanto tem que se medicar e a pessoa vai se tratar só com medicação. Eu não tenho autoridade para falar sobre a medicação, no sentido em que eu não sugiro nem retiro absolutamente nunca a medicação a ninguém. Isso é feito por um médico e, portanto, só o médico saberá se a pessoa deve tomar ou não deve tomar e quando é que se deve tirar. Portanto, eu não faço isso, não me manifesto, mas há uma coisa que eu sinto com autoridade para dizer, que é a medicação por si só não vai resolver nada. Existe porque faz sentido. Se existe medicação é porque realmente em alguns estados a pessoa já está tão mal, tão mal, tão mal, que precisa de alguma coisa que lhe permita ter um bocadinho mais de conforto físico para conseguir pedir ajuda, para conseguir sequer esticar a mão para pedir a corda, não é? Ok, está tudo certo. No entanto, só tomar a medicação, a única coisa que vai fazer é adormecer. Eu dou sempre este exemplo. Se eu tiver uma hérnia no estômago e eu tomar analgésico, ele vai-me passar a dor, mas não vai curar a causa. E portanto a minha hérnia ou passa por si, e pronto, até não era muito grave e passou, ou eu fiz outra coisa qualquer, mudei a alimentação, fiz outra coisa qualquer que fez com que passasse, isto ao nível de comportamento também, não é? Eu posso ter insights, posso ir fazer desporto, posso ir fazer outras coisas que comigo funcionaram e aquilo foi passando. Ou então, se é profundo o suficiente que já não passa com mudança de estilo de vida e mudança de insights, o analgésico, a única coisa que vai fazer é atrasar o tratamento da causa. Isso. Portanto, a medicação é importante em alguns casos, sim, a avaliar por médicos, não por mim nunca, mas a terapia, seja qual for a forma de terapia, é essencial. Porque se nós estamos programados para viver a vida de uma determinada forma e não vamos reprogramar, ressignificar os nossos traumas e reprogramar a forma como vemos a vida, vamos continuar, mesmo que fiquemos melhores, vamos continuar a cometer os mesmos erros. E, portanto, se temos uma relação tóxica, vamos deixar aquela relação e vamos entrar noutra relação tóxica. Se temos dificuldade em comunicar com os nossos filhos, os filhos vão crescendo e nós vamos cada vez afastando mais, não é? Vamos ter filhos que não falam connosco. Se nós temos uma ferida de merecimento, se calhar eu vou trabalhar sempre em sítios onde eu não sou reconhecida. E, portanto, vou ter sempre um mau ambiente profissional. Se eu não resolver isto em mim, eu até posso passar aquela fase e volto sempre à mesma coisa, vou voltar sempre ao mesmo ciclo, porque é aquele meu padrão, porque é assim que eu estou programada. Por isso, o maior mito, os três maiores mitos que eu aqui encontro são esses. A questão da vontade, a questão do facto depressivo, do deprimido ter que ser infeliz, ter que parecer infeliz, não é ser, é parecer, infeliz não tem, é muitas vezes mascarado, e a terceira é a questão de a medicação por si só, que é, eu não vou fazer nada disso, que isso não funciona, eu vou tomar medicação e é a única coisa que funciona. Existe um quarto, por acaso que já me ia esquecer, que para mim também é muito importante, que é as pessoas receberem um diagnóstico destes, e acontece muitas vezes chegarem pessoas a mim neste ponto, receberem um diagnóstico de depressão, que os rótulos às vezes não nos fazem bem, e acharem que é para sempre. Ok? Eu serei sempre depressivo, serei sempre deprimido e, portanto, enquanto eu tomar medicação está atenuado. Se eu deixar de tomar medicação, eu vou cair outra vez. Se a pessoa ressignifica, se reprograma, ela não vai continuar a ser sempre deprimida. Ela vai deixar de ser. Não é? Portanto, isto é uma doença mental, sim, mas que é possível ultrapassar, sim.
As pessoas acreditam nisto, nem toda a gente acredita. Não é? Até eu que tenho o título, eu não gosto de dizer isto, mas eu costumo dizer assim, claramente, eu tive um cancro, não é? Que é uma doença física. Até eu que tive um cancro, mas sou considerada doente oncológica, não gosto desta terminologia, que embora pareça que suavize para mim é mau, porque parece que eu ainda sou doente, sou doente, tive um cancro. E a partir de uma certa altura, a probabilidade que eu tenho de ter outro é a mesma de que qualquer outro cidadão. Portanto, até aí existe um período, não é? Eu estou quase a ter alta, portanto, ainda hoje fui ao hospital e estou quase a ter alta, estou quase a chegar àquele ponto em que se diz, olha, medicamente, a probabilidade agora de teres alguma coisa será a mesma que qualquer outro cidadão comum. Então, porquê é que eu, com uma depressão, não poderei chegar ao ponto de dizer, não, a minha programação agora funciona e eu não tenho esta doença que não tem que ser para sempre. Portanto, são estes os 4 mitos que para mim são essenciais de desmistificar, tirando aqui o pleonasmo, não é? Sim. Para a pessoa poder tratar-se. Olha, e o que é que tu achas que são as maiores aprendizagens num pós-depressão? Ou seja, quando a gente olha para trás, que lições é que aprendeu? Tantas. O pós-depressão é maravilhoso. E eu ia dizer assim, até com certo gosto pessoal, né? Eu gosto desta doença neste sentido. No sentido da cura, não é no sentido da doença. Claro! Tenho uma pessoa conhecida que é enfermeira, então ela quando olha para os braços de alguém e vê esta ali e diz, ai, que vontade de picar, eu gosto de picar. Que veias tão boas para picar. Pronto, eu sei, eu conheço. Quer dizer, não conheço a tua amiga, mas conheço vários enfermeiros e realmente eles são um bocado vampiros, não é? Que veias tão boas para picar. Pronto. Eu sou vampira neste sentido, que é o que eu amo, o que eu sou apaixonada pela recuperação desta patologia, não é pela patologia, mas pela recuperação, é que quando a pessoa reprograma e sai do estado depressivo, da depressão, da ansiedade, porque muitas vezes a depressão é só o sintoma da ansiedade, não é? Quando a pessoa muda isto na vida dela, ela tem uma caixa de ferramentas tão cheia, que depois é preciso muito para poder abalar alguém neste estado. A pessoa realmente renasce. Eu acho que depois de se passar por determinados eventos da vida, tu tens 2 grandes caminhos. Tu ou desistes ou vences. Ou renasces, não é? Ou desistes ou renasces. Ou desistes ou renasces. Depois existe quem esteja ali no meio, o quê? Breve, ficaste sem som. Porque não está a carregar. Desculpa, vamos só um segundo. Ok, agora sim. Depois existe quem navega ali pelo meio. E quem é que são as pessoas que navegam pelo meio? São aquelas pessoas que se vão mantendo neste estado, sobrevivem, mas não vivem. Não é? Ainda não tomaram a decisão de eu quero ser mais feliz, porque também se calhar não chegaram ao ponto do fundo do poço. Mas estão a sobreviver, não estão a viver. Não é? Estão a passar pela vida. Aquelas pessoas que tu encontras e dizes assim, então, está tudo bem, vai andando. Não é? Então, nunca pior. Nunca pior, às vezes não tenho assim tanto mal, depende da intenção que é dita. Sabes porquê? Porque o nunca pior às vezes tem aqui um cunho de humor. Nunca pior, aí não é mal de todo. Mas depende com a forma como é dita, depende. Mas o vai andando é é mais do mesmo. Eu conheço pessoas que me dizem muitas vezes, isto muito aqui na vizinhança, não é? Pessoas mais velhas que já têm, trabalho, casa, trabalho. Quando eu pergunto, está tudo bem? Já sabes, trabalho, casa, trabalho. Isto é horrível. Mas assim, eu acho que me dava uma coisa se eu tivesse que viver assim, porque eu já vivi assim e eu era altamente infeliz. Trabalho, casa, trabalho, eu era infelicíssima. Só que há pessoas que se acomodam. Como aquela história do sapo. Sabes a história do sapo? Sabes de certeza, estás farta de ouvir isso, não é? A história do sapo, que se tu colocares um sapo dentro de um tacho com água, ele faz o tacho ao lume, o sapo ajusta-se sempre à temperatura da água, não é? Portanto, vai-se ajustando, a água vai aquecendo, e ele vai a cozer, basicamente, não é? Porque se adapta à temperatura da água. E muitas das vezes as pessoas fazem isso a vida toda. Tu dizes assim, mas não tem um momento de... Não, porque não se sentem merecedoras de melhor. Então, passam pela vida nesta fase de vai-se vivendo. Deixa-me só dizer, e tens a outra versão do sapo, não é? Que se quiseres logo pôr o sapo na panela de água a escaldar, ele vai-se embora, ele não fica. E por isso é que às vezes
grandes tragédias no momento certo são tudo aquilo que a pessoa precisa para mudar a sua vida. Eu hoje estava a ler um livro que eu chego a esta altura onde vem o sol e não sei o quê, e eu fico, ainda me vicio mais em ler. Eu hoje estava a ler um livro que falava precisamente das doenças e das doenças tanto do corpo emocional como do corpo. Começa no corpo emocional, depois passam para o corpo físico, e dizia assim: há doenças que são pedidos a preces. Sim, No verdade. fundo é. E esta é uma afirmação controversa, não é? Espera aí, então, mas eu pedi ajuda e veio uma doença? Sim, porque tu estavas a afastar tanto do teu caminho, do caminho que te vai levar à tua felicidade, que veio uma doença para ver se tu voltas a encaminhar. Opá, no limite, se nem a doença te encaminha, então retira-te de vez, que é para tu ir lá acima ser programada, porque senão, olha, surtou, não é por aí, não é? E é isto que às vezes a gente não tem. Eu já contei isto várias vezes, que quando eu estava na situação mais complicada dos últimos anos, eu comecei a utilizar o mantra que aconteça o que tem que acontecer para que tudo fique bem. E a minha vida foi virada do avesso. Mas aconteceu efetivamente tudo aquilo que tinha que acontecer para eu ficar bem, que era, opá, é para ser, é para arrumar, então desarruma tudo que vamos arrumar novamente. Só que neste processo, quando a gente pede, tipo, eu não estou bem, preciso que alguma coisa mude, sim senhora, então pega lá isto, aguenta-te a bomboca, sai daqui, tu vais ver que vai ser bom. Confia que vai ser bom. Mas nós nunca sabemos qual é o caminho até ficarmos bem, não é? É. Então, o ver isto como um castigo, ver isto como uma punição, não é? Tipo, porque há muito este preconceito. Nós que fomos educados na religião católica, há muito aqui a culpa, o castigo, a penitência, não é? Então, as doenças ainda são vistas como castigo, tipo, de certeza que eu fiz alguma coisa e agora. Ou então as pessoas também É que eu dizem fiz assim: para merecer isto. mas eu sempre fui tão boa pessoa, eu não merecia que isto me acontecesse. Tipo, uma coisa não tem a ver com a outra, não é? Não é, Deus não te castiga com doenças, se calhar Deus abençoa-te com uma doença. Depende da forma, o que é que eu vou fazer com aquilo que acontece na minha vida. Não é o que me acontece, mas é o que eu faço com aquilo que me acontece. Então, por isso que eu percebo quando diz, adoro, não é? No sentido de o pós acaba por ser este renascimento das cinzas. A Fênix, a tua Fênix, não é? E eu agora ia introduzir exatamente este tema que é como é que tu podes ajudar estas pessoas que possam estar a passar por isto? Ou seja, estas pessoas que realmente estão cá a ver a live hoje, ou até que conhecem pessoas que estão a ver a live hoje e que identificam pessoas que podem estar neste estado ainda em que elas perderam completamente a vontade. Como é que, recorrendo a ti, Sandra, tu as podes ajudar? Olha, só refrescando aquilo de um bocadinho que é as pessoas que não, quando temos quando eu disse dois caminhos principais e depois temos outro que vamos sobrevivendo, não é? Temos aquele caminho em que efetivamente as pessoas escolheram, conseguiram e aconteceu alguma coisa na vida delas e efetivamente foi suficiente para elas darem o passo. E essas pessoas, as que eu estava a dizer que depois adoro o pós, é porque a partir do momento em que tu passas por uma situação que é grave e tu conseguiste lidar com isso, tiveste as ferramentas, conseguiste lidar com isso da forma que efetivamente é esperado para tu te desenvolveres, tu depois não vais voltar a passar por isso, não é? E sim, é aí que entra a Fênix. Agora, existe uma outra questão também muito importante, que é a Fênix não é só para aquelas pessoas que efetivamente já estão no fundo do poço, porque também é para aquelas que estão ali naquele vai andando. Porque o vai andando é uma perda de vida. Eu digo isto muitas vezes à minha filha, pergunto o que é que a fez feliz hoje? O que é que te fez feliz hoje? Ela, e ela diz, hoje se calhar nada. Eu, filha, então olha, quando nós não temos nada no dia, nada que nos faz feliz, então quer dizer que perdemos um dia de vida. Portanto, nós precisamos de ser felizes todos os dias. Sandra, mas isso não é possível. Eu posso ficar feliz porque... e depois depende da minha altura. Já passei por muita escassez. Portanto, eu passei por uma altura da minha vida que eu não tinha sequer como fazer compras de supermercado. E não tenho vergonha nenhuma de o dizer. Na altura tinha. Agora não tenho. E na realidade, eu quando comia uma sopa ficava feliz e agradecia. Porque eu pensava, há quem passe fome e eu não passo.
ok? Portanto, há muita coisa que nos pode fazer feliz. Tudo depende da forma como nós vemos e nem sempre nós conseguimos ver da melhor forma. Essa foi uma altura de escassez em que eu conseguia ver o positivo. Mas quando eu passei pelo cancro e tudo positivo, a doença, e que tu foste buscar num tópico que é extremamente controverso, que é a doença às vezes vem abençoar, não é? E eu não aprendi aquilo que eu precisava de aprender com o cancro. Então eu tive uma trombose e o meu coração parou. E obrigou-me, eu estava consciente que era para saber, vês? A vida é um sopro, então vê lá se aprendes o que é preciso aprender. Porque, embora eu tenha esta consciência de lá de fora, que é o vai andando não é viver, eu estava no vai andando, ok? E, portanto, é muito mais fácil, e por isso sim, é muito importante as pessoas de fora também terem este olhar de compaixão, que é muito mais fácil para quem está de fora olhar e ver, olha, se calhar há alguma coisa que tu possas fazer para ser mais feliz, do que a pessoa que está no meio daquilo, porque pensa, pai, estou a fazer tudo o que eu posso. Eu trabalho, eu tenho uma filha para cuidar, eu tenho que pôr dinheiro em casa, eu tenho que me desfazer em não sei quantas pessoas para conseguir fazer alguma coisa, e eu estou tão presa naquela rotina que eu não percebo o que é que eu posso fazer, ok? Como é que eu ajudo pessoas? As pessoas, quer que estejam no fundo do poço, quer aquelas pessoas que me chegam só com um ataque de pânico. Às vezes há pessoas que dizem, olha, tenho uns ataques de pânico de vez em quando, nem sei muito bem o quê, vamos descobrir o que é que se passa. Quer aquelas pessoas que estão no vai andando, que é, e eu até nem estou muito mal, não me sinto completamente infeliz, mas também parece que já não tenho nada que possa desfrutar. E isto, eu poder dizer isto que é, olha, eu não me sinto feliz, eu não me sinto infeliz, mas eu não me sinto feliz, eu até já atingi tudo o que eu queria atingir na minha vida e agora parece que, não sei, estou aqui, cheguei lá e estou aqui. Nós pedirmos ajuda nesta altura é respeito por nós, é amor próprio, é respeito por nós, que é, ok, então vamos renovar tudo e vamos voltar a sonhar, descobrir quais são os nossos sonhos, voltar a sonhar e aqui na fase de vamos descobrir os nossos sonhos, não é? E depois a Ana pega neles, porque na realidade aqui, o que é que faz o processo Fênix? Eu não faço consultas neste momento de psicologia, que eu acho que não disse isto na minha apresentação. Eu nem me intitulo psicóloga, eu sou licenciada em psicologia, mas neste momento o processo Fênix é um processo que juntou as ferramentas que eu senti que funcionaram comigo de uma forma estruturada. Ou seja, nós começamos pelo autoconhecimento, que parece muito do senso comum, mas a verdade é que nós tantas vezes formulamos uma imagem sobre nós que não é propriamente verdadeiro ou que não é fiel para nós podermos conhecermos melhor. Depois curamos feridas, medos, pânicos, pessoas que faziam ataques de pânico por tudo e por nada e nem sabiam porquê. Portanto, vamos curar, fazer uma cura profunda. E no momento em que nós temos as feridas curadas, e nesta fase é a fase completamente decisiva do processo. Porque nós fazemos isto muitas vezes, vamos fazer terapia, vou fazer isto, vou fazer aquilo, vou curar feridas, mas depois volto-me para dentro e não gosto do que vejo. Porque quando eu entro num processo de autoconhecimento e vejo as minhas feridas e as minhas limitações e as minhas incapacidades, eu penso, caramba, afinal estou pior que o que eu achava. Não é? E normalmente eu voltava ao início, que é não quero olhar, enfio a cabeça na areia e vou fazer de conta que está tudo bem. O processo Fênix obriga a que nesta fase nós queimemos essa imagem que temos de nós, como a Fênix queima, e depois renasce das cinzas. O que é o renascer? É o aprender ferramentas para lidar com as dificuldades, é o perceber o que é que eu posso fazer que seja mais de acordo com a minha essência, portanto que me faz mais feliz, é eu reestruturar a minha vida de acordo com o objetivo que eu tinha, de forma a criar relações mais saudáveis, a eu ultrapassar os meus medos, as minhas limitações e eu reprogramar de uma forma positiva tudo aquilo que eu ainda quero viver. E eu posso ter 20, 30, 50, eu posso ter 90 anos. Se eu ainda quero viver alguma coisa boa na minha vida, eu tenho esse direito. Portanto, é assim que me chegam as mulheres das formas mais estranhas que possam aparecer, porque umas vêm com ansiedade, outras vêm só sem objetivos, algumas choram, assim, olha, eu choro todos os dias, não sei porquê, porque nem tenho motivos. Isto não é pior, que causa aqui uma culpa horrível, não é? Eu não tenho motivos, tenho tudo. Então a gente me diz, não sei porque anda sempre triste, não é? E a pessoa se calhar precisa de uma cura profunda. Quer pessoas que passaram por situações muito desafiantes, uma doença, a doença de alguém familiar, um luto, não é? Que às vezes despoleta feridas horrorosas em nós. E portanto precisam de curar para depois renascer e estarem prontas para abrir as asas e voar. Ok. Fazes presencial e online ou
Normalmente faço online. Ok. Presencial. Tenho algumas parcerias, sim, mas confesso que é o menos comum. Portanto, Ok. o mais comum por ser prático para toda a gente é realmente o online, sim. Ok. E eu também vou deixar o teu Insta. Antes de terminarmos, vais estar no nosso congresso, dia 13 de outubro. Eu já ainda hoje disse isto. És a única repetente. É até tão bom, adoro. És a única repetente de um ano para o outro. Um, e eu gostava de fazer esta pergunta, que é porquê que as pessoas não podem perder o congresso? Olha, o ano passado, eu fui repetente do ano passado, não é? O ano passado tu convidaste-me e foste fofinho o suficiente para me colocar cedo, que era para eu poder desfrutar o dia do meu aniversário, não é? Depois eu saí do hotel, não sei, perto das 10, já passava das 10, portanto eu fiquei do início até ao fim, no dia do meu aniversário, em vez de estar a comemorar com a minha família, que ficou à minha espera e depois desistiu, porque eu cheguei muito tarde cá e portanto desistiram. E porquê? Porque efetivamente o, o ambiente que se cria neste congresso, a quantidade de mulheres incríveis, e não estou a falar de mim, estou a falar das outras, porque eu confesso que nós achamos sempre que olhamos para os outros, eu pelo menos olho para os outros com fascínio, com admiração, quando as pessoas, quando eu sinto que realmente merecem a minha admiração. E aquilo que eu vi ano passado, eu senti que foi absolutamente inacreditável tudo que eu aprendi. E eu sou terapeuta, portanto eu tenho tanto para aprender ainda, não é? Portanto, eu aprendi tanto, mas tanto ano passado, não como palestrante, e como palestrante também aprendemos com a forma como as coisas correm, mas apenas como participante, estar a ouvir as outras pessoas, que eu acho que é absolutamente imperdível a pessoa poder estar nesta oportunidade, porque é um momento mágico, é um momento maravilhoso. Não tenho receio nenhum de aumentar aqui as expectativas das pessoas, porque eu tenho consciência que não vão ser defraudadas. Eu estive lá e senti-me preenchida, senti que foi importante para mim, o tempo em que eu consegui desfrutar foi extremamente importante para mim, trouxe-me aprendizagens maravilhosas, incríveis, trouxe-me empoderamento enquanto mulher, e mesmo eu já estando em processos para mim própria, aquilo ainda foi mais incrível. Para além de que esta egrégora é maravilhosa, é linda, é incrível, e portanto ter a possibilidade de estar um bocadinho com esta egrégora é uma sensação de estar em casa, não é? De ser bem acolhida, de estar em casa, de fazer parte. E é um congresso extremamente, extremamente especial. Para além disso, ainda tenho as pessoas que eu depois que acompanhei, não é? E todas as pessoas que eu falei depois do congresso que partilharam a experiência, e realmente é inacreditável aquilo que as pessoas, a forma como as pessoas sentiram que lhes tocou. Pessoas que são céticas, pessoas que não acreditavam em absolutamente nada. Eu já não posso dizer que sou cética, eu já fui. Agora já não sou, mas já fui. Mas há muita gente que era totalmente cético e que efetivamente chegou ao fim e disse: caramba, não estava nada à espera de me sentir assim. Que ele toca o coração, porque nós vamos trabalhar aquilo que mais precioso temos, que é nós próprios. E portanto Exatamente. nós merecemos. E sempre, e sempre permitindo-nos sermos humanas, não é? Ou seja, sempre com este amor e esta compaixão. E este ano temos ainda novidades, porque achei que o ano passado, aquele momento em que nós estivemos com os palestrantes, no final já era muito tarde, então nem toda a gente conseguiu ali usufruir. Portanto, este ano vamos ter mesmo um momento para interagirmos com a plateia, um momento mais privado, um momento mais cozyzinho, com o sunset, com uma bebida assim para proporcionar um momento mais chill, mais completamente descontraído. Portanto, há novidades este ano no Congresso, não só as palestrantes todas, ainda temos a nossa palestrante surpresa. E depois temos ainda mais umas surpresas que vão surgindo e depois já estão lá. Portanto, para quem está a perguntar como pode ir ao Congresso, tem o link na minha bio, tem lá Congresso Mulheres Cometas. O congresso vai ser no dia 13 de outubro, aqui em Braga, no Hotel Vila Galé. Eu também posso deixar a informação depois aqui nesta live, está bem? Para quem quiser saber mais. Mas na minha bio está lá o link direitinho. Depois a Margarida, estamos neste momento na venda do segundo lote. A dia 25 de agosto os valores voltam a aumentar, ou seja, tivemos os valores mais baixinhos de acesso no primeiro lote até dia 25 de julho. Agora estamos na venda do segundo lote, ok?
até dia 25 de agosto. Depois do dia 25 de agosto, os valores voltam a aumentar. Portanto, qualquer dúvida que vocês tenham sobre depressão, sobre este pedido de ajuda, às vezes para nós, se não for para nós, às vezes para um amigo, para um familiar que está a precisar, isto é o que. Esta é a missão da Sandra, não é? Isto é o que faz a Sandra vibrar e vocês viram aqui, não é? Esta vontade de ajudar o outro, esta vontade de ajudar o próximo. Então, é este ser de amor que vocês vão ter acesso quando recorrerem à ajuda. A mim só me resta agradecer-te mais uma vez e dizer mais uma vez o quão é uma honra para mim ser tua amiga, ser tua cliente, ser tua mentora, ser essas coisas todas, porque realmente tu fazes parte do mundo que eu desejo viver, que é este mundo de que todos juntos fazemos com que todos brilhem mais, não é? E ninguém ofusca aqui a ninguém, portanto mais uma vez, muito, muito grata por teres aceito este meu convite e continuaremos a ajudar pessoas juntas por este mundo fora. Obrigada, minha querida, pelo convite, que olha, foi exatamente no momento em que fazia todo sentido para mim, em termos de crescimento pessoal também. E a questão que tu disseste no início, de efetivamente, quando eu te comprei o serviço, ficaste com aquele centro e pensar o que é que eu posso ajudar, tu podes sempre, porque tu és maravilhosa e na realidade nós todos temos uma função em diferentes partes da vida e tu foste e continuas a ser muito importante na minha vida e se eu tenho este projeto, uma grande parte deve-se à confiança que tu depositaste em mim antes de eu ainda a ter. E portanto é muito, muito importante para mim, tenho muita honra em estar aqui contigo hoje, porque realmente isto dependeu muito, muito de ti. Portanto, isto também é produto teu. Muito obrigada, fico tão, tão, tão feliz por sabê-lo e isso realmente, estás seguindo estes dias a dizer mesmo isso que é. Eu fico, tenho aqui aquele orgulhozinho, não é? Aquele nosso de, as clientes que ela está a ajudar, eu também estou lá a ajudá-las um bocadinho, porque se não fosse por mim, ela andava com histórias ainda não tinha avançado. Mas é isso mesmo, tal e qual. É? Tal e qual. Se não fosse eu empurrá-la do penhasco, ela estava ali no ramo-ramo de tal, não sei, não faço, não, vai. E por isso já estás a ajudar pessoas e por isso estás a crescer, estás a expandir e estás a fazer o que te apaixona e foi isso que nós viemos cá fazer. Portanto, um beijinho muito, muito grande e até breve. Um beijo. Beijinho a todos que estiveram desse lado. Próxima segunda-feira não vai haver conversas com metas porque eu estou de férias, mas voltamos na segunda-feira a seguir. Portanto, beijinhos e obrigada. Beijinhos, beijinhos. Obrigada. Tchau. Bom descanso a todos. Beijinhos. Bom descanso.